Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Que alegria encontrar você aqui nesse domingão. Opa, dia 14 de setembro de 2025. Dia de jogo, Vasco e Ceará, 8h30 da noite em São Januário. Então chega deixando já o seu like, que é a certeza que você quer a vitória do Vasco da Gama. Com isso, o nosso conteúdo também chega a novos vascaínos. Se puder compartilhar, agradeço demais, ó, dispara para os seus grupos aí também. Se inscreve no nosso canal, é a sua casa, claro. E comenta quanto vai ser o jogo hoje. Vasco e Ceará. Estou na maior expectativa para essa partida, para saber as opções do técnico Fernando Diniz, porque o Vasco precisa subir na tabela de classificação. E não tem feito em casa um grande desempenho. Vou falar sobre isso e também sobre a melhor contratação, na minha avaliação, nessa janela de transferências, chamada Admar Lopes. Antes, falar sobre desempenho, né? São Januário sempre foi um território hostil, sempre foi um campo em que os adversários temem atuar, porém o Vasco não tem feito o dever de casa. Um aproveitamento na faixa de 40% apenas dos pontos disputados. Alguns ficaram pelo caminho e que vão fazer muita falta lá na frente. Mas o Vasco tem agora uma sequência no Rio de Janeiro importantíssima. Hoje, o Ceará, 8h30 da noite. Aí fica uma semana treinando para pegar o Flamengo no outro domingo, no Maracanã. Depois, na quarta-feira seguinte, no dia 24, recebe o Bahia em São Januário. É um jogo atrasado ainda do primeiro turno. E depois, no dia 27, no sábado, dia 27, recebe o Cruzeiro. Essa sequência, para mim, vai dizer muita coisa do que o Vasco quer no Campeonato Brasileiro. Porque se de 12 pontos que o Vasco vai disputar, ele conquistar 8, ele vai sinalizar ao torcedor que chegou realmente para subir na tabela. E se bater 8 pontos nos 12 disputados, com certeza já vai colar no 10º lugar ali com tranquilidade. Hoje está todo mundo muito embolado ali embaixo. Mas pegar o elevador é primordial. Depois, em outubro, no dia 1º, já abre com um jogo fora diante do Palmeiras, que é dificílimo. Gramado sintético, o Palmeiras é um grande time, está lutando pelo título. Então, assim, essa sequência do Vasco no Rio de Janeiro, claro que ela não é determinante, mas ela é um indicativo do que o Vasco vai querer almejar dentro do Campeonato Brasileiro. Vai ficar brigando no sufoco lá embaixo ou vai buscar a primeira página para até, quem sabe, uma Libertadores numa fase pré-grupos? Pode ser. A gente não sabe quantos times vão para a Libertadores, apesar de eu achar que o Vasco tem totais condições de ir pela Copa do Brasil. Mas, cara, você bate campeão da Copa do Brasil, termina em 7º lugar no Campeonato Brasileiro, 8º, porra, é uma baita corrida de recuperação do Vasco. E tem possibilidade disso. Para isso, precisa fazer o seu dever de casa. Se você não lembra, na entrevista com o Verratti, ele mesmo disse, cara, a partir de agora é tudo final. Final, 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 o Vasco encara assim. Não tem jeito. Então, cara, se é final, hoje é uma, dia 21 é outra, dia 24, dia 27, dia 1º de outubro e por aí vai. Finais até o dia 7 de dezembro desse ano. Depois vem as semifinais da Copa do Brasil. É isso. Não tem como ser diferente. Deixa eu fazer um convite super especial para você. Acesse o nosso site, fanaticovascaíno.com.br, dá aquela moral, coloque ele nos seus favoritos também, porque lá eu trago outras notícias, desenvolvo um pouco mais algumas questões por lá também, trago estatísticas, trago curiosidades, enfim. Fanático Vascaíno também está em todas as plataformas, né? Agora, num site muito legal, feito para você com todo carinho, tem a nossa loja lá com os nossos produtos, como esse boné aqui lindíssimo, enfim. Chega mais, você é da casa, seja muito bem-vindo. Bom, quero falar sobre Admar Lopes. Outro dia, conversando com um grande amigo aqui do canal, Eric Blank, ele falou assim, porra, Fabinho, você já parou para pensar que o Admar Lopes fez uma janela muito importante e com poucos recursos, e ele conseguiu organizar o time do Vasco, dar opções para o técnico Fernando Diniz? Falou, cara, melhor contratação do Vasco nessa janela. Eu parei, pensei e falei, cara, você tem toda a razão. Se não, vejamos. O Admar Lopes desembarca no Rio de Janeiro
No misto, para o torcedor de desconfiança, pô, quem é esse cara? Ah, ele atuou como dirigente na França, conhece alguns jogadores brasileiros, gosta muito do mercado sul-americano, mas nunca trabalhou aqui. O outro lado, né? Esse era o misto da desconfiança. Pô, esse cara trabalhou na Europa, esse cara conhece jogador brasileiro, gosta, sabe negociar. Só que aí tinha uma vírgula. Mas aqui não tem dinheiro. Como é que vai fazer para contratar? E o Vasco precisava contratar. Qual era o principal setor que tinha que atacar imediatamente? A cozinha, a defesa. E o Vasco foi em algumas frentes e trouxe 2 jogadores que vêm com status de titular. Um já estreou, que foi o Robert Renan. O outro é o Carlos Cuesta, que pode estrear hoje. Já está à disposição, já está inscrito no Brasileiro, vai para o jogo. A nossa defesa melhorou. Aí avançou, meio campo. Retornou o Cauã Barros, que estava emprestado ao América Mineiro, cortejado, desejado pelo Cruzeiro, que tentou a contratação dele. E aí ele vai e traz o Thiago Mendes, estava livre no mercado. Detalhe, as 2 contratações anteriores dos zagueiros vieram por empréstimo com opção de compra, ou seja, o Vasco não desembolsa agora um valor alto. Claro que paga pelo empréstimo, mas é um valor muito menor. E se os 2 performarem, o Vasco compra. Se não performar, aperta as mãos, entrega a passagem e volta para o seu destino. Carlos Cuesta para a Turquia e o Robert Renan para a Rússia. Mas o que nós queremos? Que eles performem e fiquem no Vasco. Thiago Mendes estava livre no mercado e o Cauã é da casa. Ponto. Refez o contrato. Mais para frente, trouxe o Matheus França, que é um meio atacante de muita qualidade, é um garoto. Veio também nessa mesma condição, emprestado, com a possibilidade de compra. Mais à frente, o mesmo aconteceu com o colombiano Andrés Gomes. Ou seja, 6 contratações feitas nesse mesmo modelo. Performou, o Vasco comprou. Não performou, o Vasco devolveu. Os modelos anteriores eram compra. Ele vai performar. E muitos não performaram. A própria diretoria do Vasco agiu assim. Vide Jean Davi, o Garré, Lloyd Augusto. Olha quantos jogadores eu já falei aqui. Então, assim, mas o desembolso foi pequeno, mas houve desembolso. E agora senta num problema. Aí empresta com opção de compra, que foi o caso do Lloyd Augusto, Esforça, que veio comprado lá atrás, Capasso. Então, assim, vários jogadores que o Vasco fez maus negócios. Agora é hora de consertar a rota. E além disso, além dessas aquisições, desse modelo de contratação, o Admar fez também algumas saídas importantes. O Lloyd era uma delas, porque não tinha mais espaço e o Vasco precisa recuperar de alguma forma o valor investido nele. E esse empréstimo com opção de compra à Turquia é isso. O Esforça precisa rodar, por isso ficou no futebol brasileiro, está no Juventude. E eu acho que é um jogador que pode ser importante para o Vasco no ano que vem. E ele é um ativo do Vasco. Vendeu muito bem o Luiz Gustavo, um cara que foi vendido por... O Vasco ficou com um percentual ainda de uma futura negociação por 5 milhões de euros para o Bahia. Se você fizer uma comparação, o Léo Ortiz foi comprado pelo Flamengo integralmente por 7 milhões de euros. Então o Vasco vendeu uma promessa quase ou equivalente ao que é o Léo Ortiz, que é uma realidade do Flamengo. Ele veio do Red Bull Bragantino, né? Então, assim, algumas negociações de saída oxigenaram o elenco e aliviaram a folha. Mérito de quem? De quem conhece do mercado, de quem conhece os players com quem vai negociar, quem tem entrada nos clubes. Eu arrisco dizer, óbvio que a bola precisa entrar. Depois do Rodrigo Caetano, que lá em 2009 montou aquele time para a Série B sem recurso nenhum, porque com recurso, só você sendo incapaz, você não monta um grande time, né? Ou, enfim, deixa para lá. Mas, sem recurso, com inteligência, com possibilidades, com oportunidades, aí eu só vi o Rodrigo Caetano fazer isso lá atrás e agora o Admar Lopes. Concorda? Vamos juntos! Mais tarde eu espero você, hein? A partir de 7h30 da noite vamos abrir a nossa transmissão para Vasco e Ceará. É o Domingão, é dia de Vascão da Gama. Fique com Deus, um bom domingo e até mais tarde.